Hi folks, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu gostaria de responder, junto com vocês, as questões da prova de inglês do Enem de 2018, mais especificamente da prova azul, da primeira aplicação daquele ano, tudo bem? So, let's do it! O que o enunciado da questão número 1 afirmava? A relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a... Então, esse enunciado questionava, basicamente, que ligação de sentido que é estabelecida no corpo do texto entre as palavras shower, que pode significar tanto, no caso do substantivo, o chuveiro do banheiro, quanto o verbo, né, banhar-se ou tomar banho. Bus, que nada mais é do que o meio de transporte, ônibus. E homeless, que como nós já vimos em aulas anteriores, significa basicamente morador de rua. E como que se dá a construção desse vocábulo, só por curiosidade? Home, isoladamente, significa lar. E o sufixo less tem esse sentido de falta. E o que as opções da questão diziam? Letra A, empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus. Letra B, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Letra C, comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade. Letra D, exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. E letra E, abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Então, que relação que existe, de acordo com o texto, entre essas palavras? Se nós olharmos a fonte dele, por curiosidade, nós identificamos que se trata basicamente de uma notícia de jornal, por conta do link para o endereço da web ABC News. O título do texto diz o quê, basicamente? Lava May, que é basicamente o nome próprio dessa iniciativa que é descrita no corpo do texto. E logo a seguir, Creating Showers on Wheels for the Homeless. E, bom, o título desse texto já entrega bastante coisa, né? Criando chuveiros. E o que esses chuveiros têm de diferente para aparecerem numa matéria de jornal? Eles não são qualquer tipo de chuveiro, eles são chuveiros on wheels, ou seja, sobre rodas. Wheels significa roda, daí o nome do brinquedo, né? Hot Wheels. Para quem que foi criada essa iniciativa? For the homeless, ou seja, para os moradores de rua, também referenciados no texto como people living on the streets. Então, pessoas que estão morando nas ruas. E onde que ocorre essa iniciativa? Na cidade de San Francisco. E lá no primeiro parágrafo, o que o texto afirma acerca dessa cidade? San Francisco, according to recent city numbers, has 4,300 people living on the streets. Então, a cidade tem mais ou menos quantos moradores de rua? 4.300 é o número. Among the many problems the homeless face is little or no access to showers. E dentre os muitos problemas, temos aqui inclusive um cognato com o português que esses moradores de rua enfrentam, ocorre o quê? Pouquíssimo ou nenhum acesso a chuveiros. Daí a criação dessa iniciativa. E logo a seguir, o autor afirma: San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them. Então, em toda a cidade, só há quantos chuveiros ou quantos boxes com chuveiros para esses moradores? Entre 16 e 20. Só por conta desse número de 4.300
moradores de rua, a letra E a gente já pode descartar, né? Mas vamos dar uma olhada no resto do texto. Bernice Sandoval, ou seja, essa pessoa aqui, has made it her mission to change that. Então, essa pessoa que é citada pelo texto procura mudar essa realidade. Como que essa pessoa citada é descrita? The 51-year-old former marketing executive started this project. Então, trata-se de uma ex-executiva da área de marketing, de 51 anos de idade, e que criou essa iniciativa, que é descrita como a sort of showers on wheels. Então, um tipo de, a sort of é o mesmo que a type of, chuveiros sobre rodas, a new project that aims to turn decommissioned city buses into shower stations for the homeless. E como que esses chuveiros sobre rodas são criados? A partir de ônibus que não são mais utilizados. Logo a seguir, o autor da reportagem afirma: each bus, então, cada ônibus will have, ou seja, terá no futuro, 2 shower stations, and she expects that they'll be able to provide 2,000 showers a week. Então, cada ônibus terá 2 estações, né, com chuveiros, 2 boxes, e essa pessoa espera que ele será capaz de prover 2.000 banhos por semana. Portanto, qual que é a opção correta? Qual a relação entre os chuveiros, os ônibus e os moradores de rua de São Francisco? Essa é uma iniciativa descrita, né, que visa a criação de acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. A letra A, a gente já sabe que não faz sentido nenhum, né? A ideia não é empregar moradores de rua em lava-jatos, não tem nada a ver. Lava-jatos sequer são mencionados no texto, né? Ao contrário. Letra C. Comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade também não. A ideia é prover banhos para esses moradores e não fazer com que eles dirijam os ônibus da cidade. Letra D. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. Também não, porque a ideia dessa pessoa que é mencionada no texto, como nós acabamos de ver, é fazer com que os ônibus que não são mais utilizados tenham esses chuveiros e não os ônibus municipais que estão rodando pela cidade. E letra E. Abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Não, a ideia não é abrigar essas pessoas. De fato, é até mencionado esse número, né? 2,000 showers a week, mas ele se refere aos banhos que ela pretende prover por semana, ok? Na questão número 2, nós temos esse cartoon. E o que o enunciado afirma? No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... Então, só pelo enunciado já sabemos que esses 2 personagens provavelmente são adolescentes. E que diálogo que é estabelecido entre os 2? O que um deles fala para o provável amigo? When I was 5... Então, ele começa a descrever uma época da vida dele situada no passado, tanto que was é o passado de is, ou seja, quando eu tinha 5 anos de idade, o que acontecia com esse adolescente? Everyone told me to be a big boy. Então, todo mundo falava que eu deveria ser um meninão, um garoto grande, né? When I was 10, quando eu tinha 10 anos, they told me
I should be more mature. Vocês se lembram desse verbo modal should, que é utilizado para dar conselhos ao interlocutor? Então, o que as pessoas falavam para esse adolescente quando ele tinha 10 anos? Que ele deveria ser mais maduro, né? Mature também é um cognato com o português. Now, e aqui ele passa a se situar no presente, no tempo presente. They say it's time to start acting like an adult. Então, hoje em dia, eles dizem que eu devo começar a agir como o quê? Como um adulto? At this rate, ou seja, pelo andar da carruagem, ou se eu continuar nesse ritmo, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então, se ele continuar nesse ritmo, ele vai conseguir acesso a Social Security antes mesmo de terminar que etapa da vida dele? O ensino médio. Então, que crítica que é estabelecida nesse cartoon? Que a sociedade procura exigir desse adolescente que ele amadureça precocemente. E como que a ideia de precoce é estabelecida na fala dele, quando ele menciona várias etapas da vida dele em que ele era jovenzinho, né? Aos 5 anos, aos 10 anos de idade. E no final ele termina com essa ironia, né? Básica. Na questão número 3, nós temos acesso a um poema. E o enunciado afirma o seguinte: a poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela, letra A, usa a língua inglesa com efeito humorístico. Letra B, recorre a vozes de vários escritores ingleses. Letra C, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Letra D, demonstra consciência de sua identidade linguística. Ou letra E, reconhece a incompreensão de sua maneira de falar inglês. Bom, e o que o poema dela dizia, basicamente? Lembrando que ele foi retirado de um livro chamado The Handbook of World Englishes, ou seja, um livro que tratava dos muitos ingleses, no plural, presentes ao redor do mundo, né? O que o corpo do poema afirma? Don't write in English, they said. Então, temos aqui um imperativo na forma negativa, né? Não escreva em inglês. Eles disseram no passado. Said é o passado de say. Por que eles, essas pessoas, afirmavam isso? English is not your mother tongue. Ou seja, o inglês não é a sua língua materna. E o que o eu lírico desse poema afirma logo a seguir? Que na verdade é uma poetisa, né, mulher. The language I speak becomes mine. Então, a língua que eu falo se torna minha. Its distortions, ou seja, as distorções presentes na língua. Its queerness, ou seja, características estranhas, né? Queer significa estranho e o sufixo ness é formador de um substantivo, então queerness seria algo como a estranheza da língua. All mine, mine alone. Então, tudo isso é meu, ela afirma, somente meu. It is half English, half Indian. Então, de que origens que ela fala aqui? Metade inglesa, metade indiana. Funny, perhaps. Então, talvez, o quê? Engraçada. But it is honest. It is as human as I am human. Ou seja, porém ela é honesta, tão humana quanto eu sou humana. It voices my joys, my longings, my hopes. Ou seja, por meio dessa língua inglesa,
que ela dá voz aos seus anseios, aquilo que pertence a ela e também a sua esperança, né, em relação ao futuro. Portanto, qual que é a opção que faz mais sentido? A letra D. Por meio desses versos, a autora demonstra consciência em relação à sua identidade linguística, ou seja, ela se mostra bastante segura em utilizar a língua inglesa, sabe quais são as origens da identidade dela, por que ela utiliza essa língua. E eu aposto que na questão número 3, muita gente acabou marcando a letra A, que remonta a um efeito humorístico, porque ela menciona em um dos versos que talvez essa língua inglesa que ela utiliza seja engraçada, quando ela afirma funny perhaps. Essa mistura da metade inglesa dela com a metade indiana. Mas não é essa a ideia principal do poema. Então, a letra A gente descarta. A letra B afirmava, recorre a vozes de vários escritores ingleses. Não, ela não menciona escritores ingleses, apenas metade da ascendência inglesa dela, mas em relação à língua, não a outros escritores. Letra C. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa? Não. O verbo advertir possui uma conotação negativa. Na verdade, ela diz que essa queerness, que é mencionada em um dos versos, é algo a ser utilizado por ela apropriado. Ela diz que também essa estranheza pertence a ela. Então, a letra C a gente descarta. E a letra E afirmava, reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Não, pelo contrário. Esse poema é uma espécie de ode, ou seja, de homenagem à forma indiana dela de se comunicar por meio dessa língua. Então, a opção correta é a letra D.